Esse corte é um oferecimento do Gazeta do Povo, o único jornal que apoia de verdade liberdade de expressão. Não me cancelaram e agora tem uma oferta ali na descrição para você assinar e consumir um conteúdo sem lacração. Coisas, né? O que você acha de eutanásia? Sou contra. Sou contra a eutanásia. Por quê? Ah, cara, porque, assim... Tá, você pode ser contra pra sua vida, mas você é contra que as pessoas tenham esse direito? Sim. Acho que... Então se o cara tá com morte cerebral, sei lá. Não, mas daí você... Não, morte cerebral é um caso clínico já. Eu tô pensando em eutanásia ativa, que é aquela eutanásia, assim... Imagine, não quero mais viver. Imagine o monarca chegou na conclusão de que o cancelamento dele o destruiu espiritualmente. Cansei, não perdi tudo, então você tá lá. Pá. Aí não tem mais, vive o absurdo do abismo. Aí você chega e fala, olha, Estado, né, um tribunal fala, eu, monarca, quero me matar e não quero comprometer o seu parceiro aqui. Não preciso do Estado, né, pra isso. Eu, pelo menos... Se matar é suicídio, é outra coisa. Sim, a eutanásia é um suicídio assistido. Assistido, claro. É ativo. Por que ativo? Porque você foi lá e tomou decisões de suicídio. Eu sou contra, acho que... E se o cara, por exemplo, ficou numa condição onde ele só pode mexer os olhos, sei lá, e de alguma forma ele se comunica que ele quer morrer, não quer mais viver naquela condição. Você acha que ele deveria ser impedido de... Cara, eu acho que o Estado... Quando você fala do Estado, é porque o Estado encarna justamente aquilo que a sociedade deve ser, né? Assim, aquilo que a sociedade... o Estado encarna isso. Né? Não. O Estado encarna aquilo que organiza a sociedade, não que ela deve ser. Não, mas é que você tá, não, tudo bem. É que, assim, quando a gente fala em organizar, você precisa organizar juridicamente. Sim. E juridicamente são as leis. Sim, mas elas dão algumas limitações, elas não dão um senso completo de como a sociedade deveria ser. Não, mas as nossas leis, os nossos princípios fundamentais na Constituição, eles dizem como nós imaginamos a nossa sociedade. O que é moralmente repugnante, o que é... Não sei se é questão moral quando você diz que o valor... Acho que é mais religião aí, no caso. Não, Monarca. Quando você... Uma coisa simples. Uma coisa simples da Constituição. Ela diz que todas as pessoas têm dignidade. Isso é um fundamento. Eu não estou pensando moral no sentido de uma etiqueta. Estou pensando moral num fundamento ethos, de uma ética, de um valor do bem, daquilo que é o bem. Tem um final que nós imaginamos ser bom para nós. Isso é moral. Isso é um fundamento. Mas eu discordo. Não é, tipo... O Estado diz, mas a Constituição diz isso. Tá, tudo bem. A Constituição é uma merda, né? Vamos só entrar nesse ponto. Mas você não acha que não deve ter lá na Constituição um princípio fundamental de que você, monarca, deve ter dignidade em todos os lugares do universo? Não. Não? Você acha que não deve ter isso? Não, dignidade é algo totalmente subjetivo. Não é, cara. Claro dignidade que é um valor absolutamente objetivo. O que ele representa objetivamente? O valor de dignidade é o valor que você não pode trocar. O valor de dignidade é aquele valor que não está submetido a valor de troca. Como assim? Cara, se eu quisesse comprar o seu... Meu programa. Tá. Mas você venderia por um valor, negociaríamos. Sim. Tem um limite. Claro. Cara, se eu quisesse comprar, sei lá, tua mãe. Você não pode? Por quê? Pro monarca. Porque ela não tá à venda? Por que não? Porque eu não quero vender ela, nem tenho esse poder. Não, mas você venderia ela por um valor? Não. Porque ela não tem valor de venda. Poderia ter, né, mas... Poderia, mas não tem, monarca. Não tem pra mim, né? Não, monarca, não pode ter pra ninguém, cara. Porque senão você transforma as pessoas em objetos... Eu concordo que não pode ter, entendeu? Mas... Isso chama dignidade. Mas, tá, isso é um elemento de dignidade. Dignidade é o valor incondicional daquele valor que não está sujeito à troca. Você não está submetendo... Ele é incondicional. Ele não é um valor que se condiciona. Sabe? Por exemplo, eu posso condicionar valores. Uhum. Esse valor está condicionado àquele, que está condicionado àquele. Como se fosse, olha, alguém... Por isso que dignidade é um valor de alguém, não é um valor de uma coisa. A dignidade fundamenta justamente a relação básica que nós temos interpessoais com todo mundo. Eu não posso tratar monarca jamais... De uma forma indigna. Como uma forma... E se eu considerar que a minha dignidade é não ser ofendido? Mas você não... Não, mas peraí. Tem que tomar um cuidado.
ter que tomar cuidado aqui, porque o que eu estou chamando de dignidade, vamos lá. Mas é por isso que eu tô falando que é subjetivo. Não, a ofensa é subjetiva. Sim, dignidade Mas também. a dignidade não, cara. Por isso Tem que, coisas que, ó, veja. tem coisas que as pessoas consideram que é digno e tem coisas que elas consideram que não é digno. O que é digno ou não é subjetivo. Não. Valores, você tem que fazer uma distinção. Ah. Valores que são subjetivos são valores que monarque tem. Isso eu concordo com você, velho. Sim. São valores subjetivos. Sua honra, maneira, são subjetividade. Honra é subjetivo, né? Claro, Sim. são valores subjetivos. Sua ofensa. Agora, você não pode dizer que todo o tecido social, todas as relações interhumanas são fundamentadas em valores subjetivos. Por quê? Porque é uma questão puramente lógica aqui, ó. Aliás, uma das descobertas da dignidade é um princípio auto-evidente para a auto-percepção lógica. Que é o seguinte, ó. Se eu reduzo todas as pessoas na forma da subjetividade, ou seja, no valor de subjetividade, cara, eu não tenho como jamais dizer para outro, sei lá, alguém cujo valor de dignidade é torturar. Não, mano, você não pode torturar. Por exemplo, se eu acho indigno eu trabalhar no McDonald's. Não, tudo bem, não trabalha, velho. Mas, não, tudo bem, não trabalha, mas eu tô trabalhando e acho indigno. Eu tenho direito... É que você tá, então, que você tá chamando de... Por exemplo, eu acho indigno eu não conseguir achar um emprego. Não é parte da minha Tá, dignidade. mas você não pode ser escravizado. Mas, em teoria, se eu tenho direito à dignidade, eu acho dignidade eu estar empregado, eu deveria estar empregado em qualquer condição e o Estado deveria fazer algo para que eu tenha essa dignidade. Tudo bem. É que você está derivando desse valor que o Estado assuma o ônus de criar promover dignidade. Por isso que eu não acho que você tem que ter direito à dignidade. Não, monarca. Você pode mas ter direito à vida. Não, tudo bem, você mas pode monarquia... ter direito à propriedade. Mas a vida... aqui é uma questão terminológica, então. A vida não é subjetiva, né? Não, exatamente. Porque assim, a vida... né? Não, monarquia. É isso que eu estou chamando. Assim, você não quer chamar de conceito de dignidade? Tudo bem. É porque o termo dignidade, a palavra dignidade, ela não significa um sentimento de boa vida. Ah, tem uma boa vida. Ah, nossa, tem uma vida... Não é isso. Esse é o termo que se popularizou no uso comum. Do ponto de vista do princípio da dignidade, né, da ideia de princípio regulador, né, vamos chamar assim, o ideal regulador de como eu devo... Dignidade é aquele valor que me dará justamente a estima por mim e pelos outros de maneira incondicional. A estima que eu tenho por mim. Por exemplo, eu não posso ser submetido à tortura. Eu não posso... Quer ver um valor? Ó? Cara, eu acho que o melhor jeito de explicar isso é aquele livro do Franz Kafka, O Processo. Vai falar, prender o cara e não dar satisfação para ele. Pessoas podem ser julgadas, condenadas, processadas, condenadas, julgadas e condenadas sem saber o motivo? Sem saber o motivo, não. Mas e se a Áustria daquele período acredita nisso? Aí ela tá errada. A Áustria daquele período. Baseado em que você diz que ela tá errada? Porque você precisa dar ampla defesa, né? Como você vai se defender se você não sabe nem o que você está sendo acusado? Não, mas então, essa defesa, ela tá fundamentada em que princípio? Da defesa? No princípio que você tem de uma estima por si mesmo, num valor que, percebe, num valor de que você não pode ser submetido ao desejo de outro, à submissão de outros, segundo o critério da vontade deles. Sim, tudo bem. E isso você está chamando de dignidade. Tá, tudo bem. Eu entendo... O que você poderia chamar de direito humano? Eu entendo... sim. Eu entendo como você está usando dignidade no caso. Eu só estou argumentando que dignidade pode ser interpretada de outras formas também. Por isso que ela é subjetiva. Entendeu? Sei, entendi. Mas assim, a gente tem uma tendência de transformar... porque você fala, trabalhar no McDonald's, ganhar 50... Eu acho digno. Indigno. Eu acho digno. Digno? Eu acho. Você tem um emprego, você está ganhando seu dinheiro. Sim, não, mas eu não tô... Não sei, mas eu estou respondendo. Eu acho digno. O que não pode, eu acho não pode acontecer... é você ser estuprado, sei lá. Então, porque está violando justamente um princípio do valor humano, da vida humana. Da vida humana, sim, é fundamental. Sim, não, eu entendo. Mas, se eu fosse escrever a Constituição, não usaria uma palavra... Sabe o que acontece? Que é abrangente. A palavra dignidade, no meu entendimento, é a palavra que consegue agregar o valor mais incondicional dos valores. Então eu falo assim,
Cara, se chega aqui, sei lá, um exército de extraterrestres. Né? Abrir uma dimensão aqui. É mais ou menos aquilo que... Meu exemplo aqui é meio porco, mas é muito bom. Que é aquilo que o Capitão América defende. Fala, nenhuma vida está sendo negociada aqui, meu querido. Aí o Thanos lá, não, mas eu quero consertar o universo. Sim, sim. Desculpa, um exemplo pitoresco, mas assim... Acho um bom exemplo. Proselitista, mas assim... É um exemplo mainstream. Mainstream não, é que todo mundo vai entender. O Capitão América fala assim, não, velho, você não vai. Por quê? Nenhuma vida tá aqui em negócio. A gente não pode ficar... Você não valoriza o valor da vida, né? Discutindo aqui se... Peraí, não, mas é verdade. Eu tô condicionando... E sabe o que acontece, Monark? Tem um outro ponto que para mim a dignidade é um fundamento, porque ela se dá justamente na pessoa, né? Ela se dá no rosto, ela se dá na face diante. Ela não é uma interface para a pessoa. O relacionamento intersubjetivo se dá na relação eu-tu. Não se dá numa eu-coisa. Então as pessoas por isso que o princípio, quando a gente fala da Constituição brasileira, por exemplo, para falar, cara, funciona, não funciona, isso é outro problema. Mas os princípios fundamentais da Constituição são princípios de como nós imaginamos como o mundo deveria tratar todo mundo. Com dignidade. Sim, sim. E aí que eu falo que a gente às vezes erra, tá ligado? Às vezes coloca um princípio de como o mundo deveria funcionar que não cabe ao Estado decidir, entendeu? Não, então tudo bem, mas aí é... Por isso que o Estado também não é aquilo que determina como a sociedade deve ser. Porque a gente também tem que tomar um cuidado, assim... Ele tem uma parte determinante, mas ela não é total. Ele não determina totalmente como devem ser as coisas, né? Sim, mas assim, veja bem, o Estado, a gente tem que tomar cuidado, não confundir com o governo, né? O Estado não é o governo. É uma máquina. Tá anarquista, né? Você é anarquista. Não é uma máquina? Não é uma máquina. O que é, então? O Estado, tô pensando assim no nível do dever, tá? Não no que é. O Estado é justamente uma forma instituída, né? Por isso que chama Estado. Né? O Estado, é como as coisas são. Se forma para garantir, declarar e garantir certos princípios normativos para que você seja livre. Cara, sinto muito, mas a lei, só existe liberdade porque tem lei, velho. Só existe liberdade porque tem lei, cara. Agora, eu tô falando, Monark, do Estado como deveria ser. Então, quando a gente tava na época da nômade, lá não existia liberdade. Liberdade política, não. Essa liberdade que preserva justamente... Porque se a gente vive... Claro, você pode pensar o nômade vivendo numa comunidade pequena, mas ele não se desenvolve como uma cidade fundada por leis que se organiza, porque é o nômade, cara, ele se autoconhece. Se autoconhece, cara, os nômades. Tipo, eles conhecem entre se eles. Conhecem. Cara, agora eu não conheço... Cara, não conhecia você pessoalmente, mas, pô, eu sei que todo mundo está sob a tutela do Estado. Veja, deveria ser justamente reconhecido como uma pessoa em sua dignidade. Ah, mas o Estado não está funcionando assim. Tá, vamos pensar. Então, o Estado não está funcionando assim. Ora, se ele não está funcionando assim, é por isso que você pode criar justamente mecanismos de defesa e controle dos agentes que atuam no Estado. Porque nós não podemos confundir o Estado, e aqui é uma questão teórica, Monark, de princípio. Nós não podemos confundir o Estado com o governo. O Estado não é o governo. Não, é uma máquina. Então, é uma máquina que serviria para quê? Para controlar as pessoas. Para elas não fazerem o quê? Para elas fazerem exatamente o que o Estado quer que elas façam. Mas quem controla o Estado? O governo. Então, não é bem assim, entende? Porque... Tem o Deep State, não é verdade? Sabe o que acontece? Você está partindo do pressuposto que o Estado está mudando. O Estado é o que é hoje. Que é o Estado que é hoje, tá? Entendi. Mas eu acho que o Estado sempre foi isso. O Estado sempre foi gente poderosa se metendo na vida dos outros e criando regras aleatórias ou arbitrárias, né? Não todas, então, mas muitas. Não, mas aí que tá. Então, Monark, aí você bota um problema interessante pra gente pensar a posição política de cada um, cara. Sim. O Estado não pode fazer isso. Criar regras arbitrárias para o controle dos outros. Se você se sujeita a um Estado assim, você não está no Estado livre. Você está no estado de sujeição. E aí, cara... Nossa realidade.
Tudo bem, podemos dizer que é a nossa realidade, eu concordo contigo. Uhum. Não tem problema com isso. Também sinto ameaçado muitas vezes pelo poder do Estado. Não paga imposto aí pra você ver se não vem os caras armados e te levam pra cadeia. Mas veja, cara, eu não posso também dizer, também não posso abrir mão do fato, de que um Estado livre... É que não existe isso, Estado livre, cara. O Estado é... O Estado livre, cara, é um Estado em que cada um, ele não, percebe, primeiro, ele não se sujeita a outros Estados. Ele é livre, o Estado é livre, mas a população que vive não. A população também tem que ser. Então, o Estado precisa criar de alguma forma. Isso aqui é questão clássica do republicanismo, cara. Sim. Essa é a forma básica da vida republicana. Uhum. O Estado ele precisa justamente criar mecanismos, seja que é uma máquina, né? Mas dispositivos, para ficar mais bonito, algoritmos, vamos dizer assim, em que aquele que está sob a tutela do Estado não esteja justamente sob o domínio arbitrário do Estado. Sim, sim. Mas que você, o cidadão, justamente reconhece que o Estado não é um Estado de dominação, mas é um Estado de liberdade. Porque, cara, você não tem essa ideia de Estado, ou seja, de encarnação de leis, de uma forma jurídica, você cai justamente na guerra de todos contra todos, cara. Eu não sou hobbesiano, hein? Tá? Hobbes é o cara que fala da guerra de todos contra todos, o Estado ganha essa... É que você está pensando no modelo de Estado como o Hobbes, como Leviatã. Eu estou trazendo para você uma ideia de um Estado republicano. Então, assim... Ou seja, você entra no mundo do que poderia ser e eu estou falando no mundo do que é. Do deveria ser, o Estado tem que ser... Porque assim, cara... Mas por que ele nunca se tornou aquilo que deveria ser na história da humanidade? Porque aí, cara, o Estado não vai virar um Estado de perfeição. Porque ele alcançaria um Estado de perfeição. E a gente se acomodaria nesse estado de perfeição e aí viraria um totalitarismo. Então todo o Estado é intrinsecamente imperfeito e para sempre será. Claro, perfeito. Então para sempre ele vai dominar as pessoas. Não, beleza, estamos de acordo com isso, cara. Tá. Estamos de acordo com isso. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.